Vem cá, Broto. Meus irmãos, nessa noite nós temos um privilégio inefável. Estamos aqui com um amigo querido, o reverendo Rodrigo Broto, que nos trará a palavra. Broto é casado com a Lê, que está... Cadê a Lê? Ali, a Lê. Pai da Sofia, do Tito e da Diana. O Broto se formou nos Estados Unidos, em Greenville, não é isso? E também está plantando uma igreja, meus irmãos, lá em João Pessoa, que vai se chamar Igreja Presbiteriana Litorânea. Eu tive o privilégio de conhecer lá esses dias, um lugar muito legal. Plantar a igreja na praia é muito legal, não é, meus irmãos? Mas é uma alegria ter o Broto aqui, meus irmãos. O Broto foi uma das grandes influências na minha vida para esse processo de reformar. Obrigado, Broto, por ter insistido comigo. E hoje vamos ouvi-lo expondo a palavra de Deus. E como eu digo sempre, meus irmãos, todos que passam aqui precisam ser ouvidos em oração, clamando para que o Espírito use os que estão aqui e fale ao nosso coração, porque importa tão somente ouvirmos a palavra do nosso Deus. Eu quero orar por você, Broto. Amém. Oremos. Deus, obrigado pela vida do teu filho, teu servo, reverendo Broto. Usa-o, ó Deus, agora, com a autoridade do alto, Senhor. Por favor, dá-lhe intrepidez e fidelidade na proclamação da tua palavra, para a tua glória e para a nossa edificação, correção e, sobretudo, mudança da nossa imagem em forma da imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Broto, prega a palavra, meu irmão. Deus te abençoe. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero nunca me acostumar com esses momentos. Obviamente, o pastor chamado para a pregação da palavra, ele prega diversas vezes e pode talvez se acomodar com isso. É muito emocionante estar aqui hoje, ver conhecidos há muito tempo que não vejo, e ver tantos novos rostos, mostrando que é o reino de Deus. Onde quer que estejamos, Ele vai nos fazendo perseverar pela sua graça. E que maravilha ver a igreja Semear, Redenção, a Videira e tantas outras, ampliando o reino de Deus aqui em Brasília, essa cidade tão necessitada, os irmãos sabem bem. E como o pastor Silvio falou, tem que ter missionários na praia também. Estamos lá, também ampliando o reino de Deus em João Pessoa. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Pastor Mateus me pediu para continuar a sequência da série nesse Evangelho maravilhoso. E como é bom termos igrejas cuja pregação é em série, sermões expositivos, em que todo o conselho de Deus é manifestado ao seu povo. Marcos 12, de 18 a 27, assim diz a palavra da salvação. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus?
Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Senhor, estamos na tua presença, desejosos de ouvir a tua voz. Ó Deus, foi o Senhor quem nos convocou, foi o Senhor quem nos trouxe, é o Senhor quem nos alimenta por meio da tua santa palavra. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, a contemplar a glória do teu Filho, nos edifica, nos mostra o nosso privilégio de em Cristo crermos, experimentarmos a ressurreição. E também te pedimos, ó Deus, para que aqueles que porventura tenham entrado aqui nessa noite, ainda mortos em delitos e pecados, recebam pelo poder do teu santo evangelho, pela ação do teu Santo Espírito, a salvação e a ressurreição. Glorifica o teu nome por meio da pregação da palavra, em nome de Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, é que nós oramos. Amém. Crianças, Adão tinha um umbigo? A esposa de Caim era irmã dele? Ou uma parente próxima? Os dinossauros entraram na arca de Noé? Cuidado. Essas perguntas parecem infantis, talvez você já tenha experimentado isso na sua casa, e aí você obviamente já manda que o seu filho vá falar com o pastor, marca um gabinete, porque você sabe que aquelas perguntas, elas podem parecer desafiadoras, talvez demonstrando um espírito meio rebelde, mas que na verdade fazem sentido. São os nossos filhinhos desde cedo aprendendo teologia, aprendendo doutrina, e vão crescendo, e como Deus nos formou, nós vamos fazendo o sentido das coisas, conectando pensamentos, e vamos fazendo perguntas assim. O problema é que essas perguntas, elas não são apenas perguntas infantis. Elas podem manifestar, sim, um coração rebelde, um coração que quer desafiar a autoridade teológica, ou até mesmo desaprovar as Escrituras. Vou mostrar para vocês um exemplo de como nós conseguimos pegar a nossa capacidade especulativa e tentar colocar então Deus contra a parede, geralmente na pessoa do pastor ou de um presbítero, um irmão mais experiente, trazendo uma pergunta que parece desafiar, sim, a lógica das Escrituras. Pensem nesse contexto: um irmão ou uma irmã, já mais velhos, não casados, estão ficando para titios, têm buscado na igreja, apenas na igreja, porque foram ensinados desde cedo que o crente não casa em julgo desigual, mas a sua experiência, a sua realidade começa a fazer com que eles pensem em algum tipo de exceção, e eles então chegam à brilhante pergunta para o pastor: pastor, mas e se todos os homens ou mulheres crentes no mundo morressem? Será que eu não poderia casar com um incrédulo? E o pastor precisa lidar então com essa alta capacidade de especulação pecaminosa. E nós não precisamos chegar nesse nível, nós somos tentados o tempo todo a esse tipo de coisa, porque nós ainda somos caídos, os nossos cérebros
sendo transformados à imagem de Jesus Cristo, ainda conseguem fazer essas perguntas e tentar driblar algumas questões que parecem fazer sentido, mas que no final das contas são apenas perguntas ou posições especulativas no intuito de desaprovar as Escrituras, a sua clareza, a sua suficiência, a sua autoridade. É isso que nós estamos vendo aqui nesse embate entre Jesus Cristo e os saduceus. Os irmãos estão acompanhando a sequência no Evangelho de Marcos e já viram aqui então Jesus Cristo entrando em Jerusalém, sendo aclamado como rei, e imediatamente o seu ofício como sacerdote também se manifestando. Essas perguntas aqui, meus irmãos, da liderança da igreja àquela época para Jesus Cristo, eram um teste do quanto aquele cordeiro era realmente imaculado. Ele vai ser sacrificado na Páscoa. O cordeiro sacrificado precisava ser sem mancha alguma. E os líderes então vêm, escribas, sacerdotes, anciãos ou presbíteros, fariseus, herodianos, todos vêm questionar, colocar Jesus contra a parede. E nós temos visto então Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, santo, imaculado, demonstrando aquilo que era necessário para nos redimir em seu sacrifício completo e pleno. Agora então os saduceus entram em cena. E provavelmente aqui os saduceus, eles olharam para aquelas situações todas, para os embates anteriores, e eles devem ter pensado então que Jesus estava lidando com amadores. Os saduceus se sentiam superiores teologicamente. Isso vai ser visto inclusive aqui, na caracterização desses homens. E aqui, então, nesse embate entre saduceus e Jesus Cristo, tratando de um tema fundamental para a nossa fé, a ressurreição, Jesus Cristo e sua lógica destroem a incredulidade dos saduceus e nos aponta para a realidade da vida por vir. A lógica de Jesus Cristo destrói a lógica dos saduceus. Guardem essa palavrinha para hoje à noite. Ela não aparece em nenhum momento aqui, mas o entendimento da lógica é fundamental para o entendimento do que está acontecendo nesse debate. E é por isso que nós começamos então com a lógica dos saduceus. Vejam aí mais uma vez, versículos 18 a 23, por favor. A lógica dos saduceus. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Para entendermos, obviamente, essa primeira parte, precisamos nos lembrar de quem eram os saduceus. Aqui uma característica principal nos é dita a respeito deles, logo no versículo 18. Os saduceus que dizem não haver ressurreição. E aqui, imediatamente, meus irmãos, nós temos uma lição claríssima. Se você não crê na ressurreição, a partir das Escrituras Sagradas, você não pode ser considerado um cristão. Você pode se chamar assim, nós até veremos isso também,
Você pode se considerar um, mas tenha certeza absoluta que você não é ainda nascido de novo. Assim como você, aqueles que não creem na ressurreição precisam ser evangelizados, eles precisam do evangelho, eles precisam ainda da ação do Espírito Santo em suas vidas. Isso seria o suficiente para entendermos a gravidade do problema em que se encontravam os saduceus, mas não é só isso. Uma outra característica importante, e isso nós aprendemos do material extra-bíblico, é que os saduceus, eles acreditavam que apenas o Pentateuco era a palavra inspirada por Deus. Apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a partir de Josué, aquilo não era mais cânon sagrado. Nunca foi para os saduceus, apenas Gênesis até Deuteronômio. Essa é uma informação importantíssima também para entendermos o que está acontecendo aqui. E além disso, nós vemos que os saduceus eram do próprio Sinédrio, o concílio, digamos assim, que governava a religião judaica da época, e lá no Sinédrio eles eram a aristocracia do Sinédrio. Ou seja, fazendo uma analogia para os nossos dias, eles estariam nos nossos presbitérios, nos nossos sínodos, nas nossas assembleias gerais ou supremos concílios, e eles seriam da mesa executiva. Eles eram a nata da nata, assim se consideravam e eram considerados também. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Esses homens não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles eram a nata da nata dentro da liderança religiosa da época. Não se enganem, meus irmãos, isso infelizmente pode acontecer inclusive no nosso meio. Líderes espirituais, líderes em igrejas, líderes em concílios, que ainda nem crentes são. Nós olhamos para esse texto, e nós vemos então que os saduceus, na verdade, eles não acreditavam em tudo aquilo que poderia ser considerado sobrenatural. É por isso que nós lemos lá em Atos 23, abra por favor, Atos 23, Paulo está perante o Sinédrio, ali estão os saduceus, junto com os fariseus, e nessa situação nós vemos uma descrição ainda mais ampla de quem eram os saduceus. Atos 23, versículos 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Aquilo que era sobrenatural não parecia fazer muito sentido para um homem tão inteligente como um saduceu. E veja mais esse desafio para as nossas inteligências em relação à fé. Nós poderíamos descrever os saduceus hoje como sendo os liberais teológicos, os teólogos liberais. Percebam, se você conversar com um liberal, ele se chama de cristão. Ele se considera um cristão e ele inclusive tem ferramentas para ser um excelente mestre teológico na sua vida. E existe uma anedota na academia teológica que nos mostra um pouco essa realidade e o perigo dela. É o liberal teológico, excelente em exegese, conhecedor do grego e do hebraico como ninguém, e o pastor reformado, buscando o seu doutorado, querendo, se destacar um pouquinho mais,
querendo um conhecimento um pouco melhor da teologia. Ele está ali e eles se encontram no corredor da universidade. E o teólogo liberal diz para ele então: me chame de cristão, me considere um cristão e eu aprovo a sua tese de doutorado. E o pastor reformado, ele fica ali tentado, porque ele precisa da academia, ele precisa do reconhecimento acadêmico, ele não pode ser considerado como um teólogo obtuso, alguém tão infantil ou não maduro, que ainda acredita na ressurreição. Como é que pode um doutor em teologia acreditar numa tese tão absurda como essa? Graças a Deus, só aqueles que têm a fé como de uma criança, como Jesus Cristo nos ensina. Meus irmãos, esse texto, obviamente, confronta os saduceus, confronta os teólogos liberais, mas também confronta esse nosso afã por esse tipo de teologia. E é o que nós veremos aqui agora, na argumentação dos saduceus. Como eles usam lógica, isso é importante. Como eles usam a lei, e isso é importantíssimo. Mas como eles precisam especular para que a argumentação deles faça sentido. Vejam aí então, mais uma vez, a partir do versículo 19. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Eles estão usando a lei de Deus. Eles estão começando o argumento lógico deles usando Deuteronômio. Vá lá, por favor, para Deuteronômio 25. Lembrando, esses homens acreditavam apenas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como sendo palavra de Deus. E por isso eles vão lá para Deuteronômio 25. E nos versículos 5 e 6 nós vemos aqui a lei do levirato. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Uma lei boa, uma lei dada por Deus, uma lei que precisava ser cumprida, mas uma lei que agora, nos saduceus, estava sendo usada de maneira meramente especulativa. Cuidado com isso. Como nós podemos tomar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, e a transformarmos em apenas situações ou ocasiões de especulação teológica, muitas vezes desnecessária, ou aqui no caso, algo que tentava desaprovar o próprio Senhor Jesus Cristo, que é nada mais, nada menos que o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a lógica de Deus. Os fariseus estão aqui utilizando então a lei de forma especulativa e improvável. Qual era a probabilidade disso acontecer? Na teoria fazia todo sentido, fazendo a conexão da lei com a situação de uma viúva, que então, teoricamente, teria que se casar lá com 7 maridos. Nós olhamos para essa situação da improbabilidade e nós percebemos então, meus irmãos, que a teologia, ela é primordialmente dada a nós para tratar de assuntos reais, assuntos concretos, assuntos que acontecem em nossas vidas e que serão corrigidos e tratados à luz das Escrituras.
Se você olhar para a história da igreja, você vai perceber na Idade Média um tempo em que o escolasticismo foi muito forte, onde a teologia foi desenvolvida a partir de muita lógica aristotélica. Muita coisa boa foi produzida ali, sem dúvida alguma. Mas muitos males foram causados também. Por exemplo, ali nas universidades teológicas, os seminaristas com os doutores sentavam para discutir o sexo dos anjos, ou quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, e você mesmo pode testemunhar do que tem acontecido, não só nas universidades teológicas, mas nas redes sociais, na internet, discussões teológicas de cabeças brilhantes, que estão discutindo tudo, menos o que é ter uma vida mais piedosa na presença do Senhor. Debates terríveis, onde busca-se vencer apenas, destruir o opositor. Ele não pensa como eu, mas eu sou mais preparado, eu tenho uma doutrina melhor, eu tenho uma capacitação argumentativa melhor, e ele precisa então ser derrotado. Cuidado também com isso. Nós somos tendenciosos à confusão. Parece que quando situações assim acontecem, aquele meme sempre vem à cabeça, né? Você comendo pipoca e querendo assistir ali aquelas duas pessoas se digladiarem teologicamente para ver quem ganha. A teologia, queridos irmãos, nos é dada sim para aguçar a nossa mente, para afiar as nossas almas. É algo contemplativo sim, mas não pode ser apenas isso. Não sejamos teólogos ou debatedores de internet. Não fiquemos nós nas nossas torres de marfim teológicas. Como seria bom, né, pastor? Nós passarmos a semana inteira apenas debruçados sobre os nossos livros, preparando os nossos sermões. Mas aí vem aquela ovelhinha lá e bate a porta, marcou o gabinete e diz: pastor, meu casamento está em frangalhos. E a sua dedicação à teologia parece então ser ali desafiada, porque agora você precisa trazer a teologia para a vida real, para solucionar aquele problema à luz do Evangelho e do que a palavra ensina. Esse texto vem nos mostrar, principalmente no versículo 23, a argumentação lógica dos saduceus, ela se baseia na lei de Deuteronômio, e eles vão simplesmente argumentando cada vez mais e chegam à conclusão no versículo 23, e aqui nós não sabemos o tom da pergunta, mas nós podemos imaginar, e aqui talvez ter um certo tipo de especulação também exegética nesse sentido. Eu consigo ver, ouvir aqueles irmãos, na pergunta, irmãos não, aqueles homens, no versículo 23, de uma forma desdenhosa, falando a Jesus, na ressurreição, talvez com um sorrisinho sarcástico, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Eles estão diante do Logos, eles se sentem tão bem preparados teologicamente, que eles desafiam a Jesus Cristo e a doutrina da ressurreição com desdém. Isso nos faz perguntar então hoje à noite, como é que nós temos nos aproximado do Logos? Como é que nós temos nos aproximado de Deus? Como é que você se aproxima do seu pastor, do seu presbítero? Você
entende que eles são autoridades espirituais sobre a sua vida? Ou você ainda acha que porque você leu algum livro e ouviu alguns homens na internet, você está no mesmo patamar desses homens? E você acha que pode, com desdém, desafiá-los? Fazer uma pergunta que talvez seja não apenas para o aprendizado, mas principalmente para fazê-los escorregar, ou demonstrar que naquela parte da teologia eles ainda não estão tão afiados assim. Cuidado, meus irmãos. Isso não é uma tendência apenas de saduceus que não acreditam na ressurreição. Isso é uma tendência do homem pecador já regenerado. E Deus vem lidar conosco. Ele nos ensina a nos aproximarmos dele, nos aproximando sim dos nossos mestres, dos nossos pastores, dos nossos superiores espirituais, com coração aprendiz, e não com dúvidas desonestas, honrando esses homens, e não desafiando-os, porque nos achamos mais bem preparados teologicamente. Aqui então termina a lógica dos saduceus. Parece fazer sentido. Parece que Jesus Cristo está colocado contra a parede e se outros falharam, eles não devem falhar. Mas nós conhecemos a história. O Cordeiro de Deus é perfeito, é imaculado. E nós vemos então agora, a partir do versículo 24, a lógica de Jesus. Jesus Cristo nos demonstrando não apenas a sua mente, mas nos ensinando a ter a mente de Cristo. Veja por aí, por favor, a partir do versículo 24 agora, a lógica de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. No versículo 24, Jesus começa a demonstrar a falácia dos saduceus. Na argumentação dos saduceus há um erro grave, que vai desmontar então todo o seu silogismo, tudo aquilo que eles tentaram demonstrar como sendo algo falso. Não existe ressurreição. E o absurdo do argumento demonstra isso. Que falácia é essa que Jesus aqui demonstra? Jesus começa falando que o que eles disseram é um erro. E o erro é porque eles não conhecem as Escrituras e por isso não conhecem o poder de Deus. Mas aqueles homens eram versados no Pentateuco. Eles liam o Pentateuco. Eles citaram o Pentateuco. E mesmo assim não conheciam o poder de Deus. Eu e você podemos ser versados nas Escrituras, podemos completar lá o nosso plano de leitura anual todos os anos, e mesmo assim não conhecermos o poder de Deus. A palavra nos desafia então agora a percebermos não só a falácia dos saduceus, mas também as falácias em nossas próprias vidas. E para que o argumento dos saduceus fizesse sentido, Jesus apresenta a nós aqui um argumento, uma premissa oculta. Aqueles saduceus imaginavam que os relacionamentos desta vida se mantêm na vida por vir. Para que a argumentação deles fizesse sentido, isso deveria ser verdadeiro. Mas Jesus vem e mostra, não é.
Em nenhum momento no Pentateuco nos é ensinado que os relacionamentos dessa vida continuam lá. Jesus, pelo contrário, mostra então o que acontece. Ele fala: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Jesus está mostrando que a lei do levirato, ela era importantíssima para a economia da antiga aliança, e que ela continuava de uma certa forma importante para a economia da nova aliança, mas em um formato diferente. Isso nós aprendemos de maneira tão preciosa no capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, quando nos ensina a respeito de que leis da antiga aliança, elas permanecem agora na nova aliança, pelo menos em sua equidade geral, pelo menos em forma de princípio. E cabe então ao mestre, ao intérprete, ao expositor, ensinar isso para a igreja, dar ferramentas para que a igreja compreenda princípios de teologia bíblica básico, que existe continuidade e descontinuidade em tantos aspectos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Em outras palavras, se a lei do levirato, ela não seria agora, na nova aliança, cumprida de forma como era na antiga aliança, quanto menos ela seria no porvir. Aí é que ela não seria cumprida de modo algum. Aí é que não teria mais necessidade alguma da lei. E Jesus mostra que lá então, aqueles que são casados agora, não continuam casados. E eu sei que isso pode parecer um balde de água fria, porque você é casado aqui agora, e você é tão maravilhosamente casado, e você gostaria muito que isso continuasse lá, e você talvez tenha escrito isso nos seus votos de casamento, quando você diz: eu vou te amar eternamente, o nosso amor é para sempre. Isso pode parecer romântico, mas não é bíblico. Os nossos casamentos, meus irmãos, devem ser maravilhosos, sim. Nós devemos desejar relacionamentos que demonstrem cada vez mais o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas nós sabemos que muitas vezes os nossos matrimônios passam por muitas dificuldades. E vejam então que esse ensinamento de Jesus Cristo é encorajador para nós. Quantas vezes nós não desperdiçamos momentos maravilhosos nos nossos matrimônios, porque nós ficamos ali presos às picuinhas, às brigas, às diferenças desnecessárias, ao invés de olharmos para as Sagradas Escrituras e nos lembrarmos: isso vai passar. Parece óbvio, eu preciso aproveitar esse momento, eu preciso fazer, se eu sou um marido, ser como Cristo para minha esposa, se a esposa é como a igreja, ser como a igreja para o seu marido. E assim então, termos a motivação, quando os obstáculos vierem, de não permanecermos neles, mas de buscarmos sim, um matrimônio que agrada o Senhor, e que obviamente é prazeroso e abençoador para nós também. Não idolatremos o casamento, não idolatremos os nossos cônjuges, porque Jesus Cristo então traz o argumento final nesse sentido, quando ele diz: nós seremos como os anjos nos céus. Qual é a ideia de anjo na sua cabeça? Apenas seres, como são descritos aqui nas Escrituras, alados, poderosos? Aqui Jesus Cristo está falando que são como anjos nos céus, obviamente, contrariando o escolasticismo. Anjos não têm sexo, e ao mesmo tempo anjos são totalmente satisfeitos em Deus. O casamento aqui agora é para ter essa complementariedade.
é para gerar semente santa. Isso não vai ser mais necessário lá. Nós seremos como os anjos, nós seremos completamente satisfeitos em Cristo. Como falei, haverá sim um casamento, é o noivo Jesus Cristo e a noiva a igreja. Isso obviamente não satisfazia os saduceus. Mas é exatamente nesse ponto que Jesus faz com que a argumentação deles caia por terra. E aqui o texto poderia parar. E aqui Jesus já venceu o debate. Na internet já apareceu aquelas pessoas com aquele óculos escuro, mostrando quem ganhou o debate. Mas Jesus não está interessado em vencer debates apenas. Jesus aqui vai apresentar para aqueles homens tão necessitados o Evangelho e mostrar então o erro principal deles, que era a negação da ressurreição. Vejam como Jesus continua e fala a partir do versículo 26, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Jesus Cristo está aqui nos ensinando uma das lições mais preciosas em termos de interpretação das Escrituras. Um princípio hermenêutico que está lá no primeiro capítulo da nossa confissão de fé, na seção de número 6. Eu vou trazer para vocês aqui de maneira resumida. Todo o conselho de Deus ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode lógica e claramente ser deduzido dela. É o que Jesus está fazendo. Deduzindo lógica e claramente das Escrituras a doutrina da ressurreição. Vocês querem ver um exemplo fantástico disso? Primeiro eu queria mostrar para vocês o privilégio que vocês têm de serem presbiterianos. Há tantas coisas na vida de vocês, em termos de piedade, de culto, de eclesiologia, que talvez vocês não entendam ainda, aceitam, porque afinal de contas sempre fizeram assim. Mas se você for parar para pensar, a razão teológica por trás de tudo que nós fazemos, flui das Escrituras dessa maneira, por inferência, por deduções lógicas, olhando para a palavra de Deus e compreendendo que ela também nos ensina dessa maneira. Uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã, a doutrina da Trindade, ela flui das Escrituras por inferência. Talvez você já tenha ouvido ou mesmo falado a respeito de uma doutrina qualquer, diz, quando você apela, né? Você tenta ali demonstrar e tal, aí você apela e diz, me mostra o versículo da Bíblia. Não tem. Para a Trindade, não tem um versículo da Bíblia que nos fala aquilo que nós, como o pastor Biso falou aqui, dogmaticamente recitamos em um credo. Mas você olha para as Escrituras Sagradas e você vê ali, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, mostrando que Yahvé é o Pai, que Yahvé é o Filho, que Yahvé é o Espírito Santo. É inescapável então, é inevitável que nós concluamos que Deus é um só, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você faz isso pela capacidade lógica que Deus lhe deu. É claro, isso envolve fé, isso envolve revelação, isso envolve o Espírito Santo, não tenho dúvidas. Mas a ferramenta da inferência é a razão pela qual você pode entender ou crer naquilo que nós chamamos de Trindade Santíssima. Em várias questões, nós podemos e devemos fazer isso. E aqui Jesus Cristo, então, ele está trazendo essa conclusão dedutiva acerca da ressurreição.
Se alguém lhe perguntasse se a ressurreição, a doutrina da ressurreição estava já no Antigo Testamento, qual texto você usaria para provar isso? Alguém diz, me ensina sobre a ressurreição, mas não vamos tocar no Novo Testamento. Eu quero aprender essa doutrina a partir do Velho Testamento. Para onde você levaria essa pessoa? Tem vários textos. Inclusive um na liturgia de hoje. Salmo 17, o último versículo, nos apontando profeticamente já para essa realidade maravilhosa da ressurreição. Vários outros, o Salmo 16, antecipando o Salmo 17, Jó, em Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive, e eu mesmo o verei. Mas Jesus leva esses homens para Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, por favor, para esse texto. E por favor me diga, com toda a sua capacidade de interpretação, se esse texto realmente fala sobre ressurreição. Êxodo 3, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse versículo está falando de ressurreição. Nós somos tentados a dizer, Jesus está forçando o texto. Aí você imediatamente para pensar que isso é impossível. E aí você então tem que voltar para o texto e ser convencido dessa doutrina maravilhosa, desse princípio interpretativo maravilhoso, de que sim, Êxodo 3,6 está ensinando acerca da ressurreição a partir da ferramenta da inferência lógica. Cuidado, porque isso pode ser perigoso. Nós não estamos tratando aqui de alegoria, ou daquilo também que os pais da igreja, ou medievais, tratavam como o sentido mais profundo do texto. E nós temos muitas viagens, inclusive de Agostinho, homens que nós admiramos muito, olhando para o texto, extraindo o texto que não está lá. Mas não é por isso que nós não devemos usar a inferência para extrair, sim, tudo o que está no texto. E isso vai nos ajudar em duas questões muito práticas das nossas vidas. A primeira delas é muitas vezes entender como o pastor Mateus às vezes lê um texto, o interpreta e faz uma aplicação, e você fala assim, o quê? Da onde o pastor Mateus está tirando isso? Ele está tirando isso exatamente do que o texto ensina, não de forma tão clara, mas de maneira profunda, e é extraído dali por inferência. Você vai ler as escrituras de maneira diferente, você vai ler a confissão de fé de Westminster e os catecismos de maneira diferente, compreendendo, finalmente, como aquela doutrina que tem um texto prova, que parece completamente errado. Você lê a doutrina, você vai para o texto prova, você fala, esses teólogos de Westminster erraram. Ou algum copista, quem fez essa edição aqui, colocou o texto errado. Não. Você vai estudar a mente daqueles homens, você vai estudar o método de interpretação daqueles homens, e você vai perceber exatamente isso. Eles conseguindo tirar os tesouros todos da Escritura Sagrada e colocar para nós ali as pepitas de teologia, para nós apreciarmos e vivermos por elas. Jesus não estava forçando o texto. Jesus não era nada alegórico. Jesus está sendo, e por favor entendam aí o anacronismo, extremamente histórico-gramatical. Esse é o nosso método de interpretação do texto. Jesus está nos mostrando aqui, como em Êxodo 3,6, a conjugação do verbo ser.
era suficiente para entendermos que Abraão, Isaque e Jacó, mesmo mortos em uma sepultura, ainda estavam vivos. A declaração de Deus é: eu sou o Deus deles, não, eu era. Para os saduceus, Abraão, Isaque e Jacó estavam apenas numa sepultura, servindo como comida de vermes, e não havia esperança alguma para eles. Para Jesus Cristo e para os seus seguidores, há esperança, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Agora, por que Jesus vai para Êxodo, um texto que parece tão enigmático, se ele poderia ter ido para o Salmo 16, Salmo 17, Jó 19, tantos outros textos? Você já sabe a resposta. Porque os saduceus só tinham o Pentateuco como o texto autoritativo. Jesus Cristo conhece a sua audiência, ele sabe com quem ele está falando, ele nos ensina a fazer hoje apologética. Esse é um dos pressupostos da defesa da nossa fé. Entender com quem estamos falando e sabermos então também usar uma linguagem acessível a essas pessoas. Mas por outro lado, Jesus havia falado sobre anjos no versículo anterior. E nós vimos claramente que esses homens não acreditavam em anjos. Será que Jesus não foi ousado demais? Será que Jesus não poderia ter usado uma outra argumentação? E esse é o outro ponto da apologética pressuposicionalista. Nós respondemos aos nossos opositores não seguindo aquilo que eles creem necessariamente. Nós partimos da Escritura, nós partimos de teologia boa, mesmo que eles não creiam nisso. Mas nós também respondemos de acordo com o que eles entendem. Isso está lá em Provérbios 26, versículos 4 e 5. Dever de casa para vocês. Leiam esses versículos e vejam ali algo que parece totalmente contraditório, mas que na verdade é totalmente complementar. E Jesus está fazendo exatamente isso aqui. Ele não está apenas derrotando aqueles homens em um debate. Ele está mostrando àqueles homens a salvação por meio do Evangelho. Volte lá para Marcos 12, e nós já estamos caminhando para o fim. O versículo 27 é um versículo maravilhoso, que nós geralmente ouvimos em funerais, em sepultamentos. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Como é que você crê na ressurreição hoje? Qual é a sua tendência à especulação teológica? A sua fé é realmente como de uma criança? Ou você precisa desse suposto amadurecimento acadêmico, teológico? Você não se contenta com a simplicidade do Evangelho, você precisa discutir a respeito dos decretos eternos de Deus e decidir se você é supra-lapsariano ou infra-lapsariano. Qual é a sua tendência a não se colocar debaixo de autoridades espirituais que foram chamadas para cuidar da sua alma? Se você está aqui hoje à noite, regozije-se por uma igreja como a Redenção, mas também veja e reveja a sua vida, o quanto você realmente está inserido num contexto assim, e o quanto você está desigrejado. Já parou para pensar no orgulho e na soberba da teologia de um desigrejado? Ele só precisa de teólogos da internet, ou talvez até da sua autoteologia. Isso é algo que estava na mente e no coração de um saduceu, um falso cristão, um falso crente, alguém que era da liderança da época, mas que não se submetia
a Jesus Cristo. Você crê na ressurreição? Você consegue dizer que Deus realmente não é Deus de mortos e sim de vivos? Então nessa noite, seja encorajado, porque nós já perdemos muitos entes queridos ao longo da nossa caminhada. Nós já perdemos muitos conhecidos, e isso nos entristece, isso nos deixa de luto, sem dúvida alguma. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que se essas pessoas morreram em Cristo Jesus, elas vivem. Mas, meus irmãos, o pacote é completo. A doutrina da ressurreição, ela nos mostra que todos ressuscitarão. Não é apenas aqueles que morrem em Cristo que ressuscitam. Esses ressuscitam para a vida eterna. Mas os que morrem sem Cristo, eles ressuscitam para a morte eterna. E nessa noite, Jesus Cristo está nos dizendo que se nós não cremos plenamente na ressurreição, nós laboramos em grande erro. Essa é a conclusão desse debate aqui. Como você tem se aproximado das Escrituras de maneira clara, das suas doutrinas, extraindo vida, e também por inferência, você tem se submetido a essas doutrinas que às vezes não fazem sentido na sua vida, que às vezes te levam a tentar desafiar a autoridade de Deus ou a sua sabedoria. Não labore em erro. Se virem alguém laborando em erro, com toda a humildade e amor, exortem esse irmão. Não precisamos ser politicamente corretos nesse sentido. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros e estarmos atentos se estamos seguindo ou não a lógica de Jesus Cristo expressa nas Sagradas Escrituras. Eu quero terminar, meus irmãos, mostrando um texto para vocês lá em Atos também. Por favor, Atos capítulo 13. Atos 13, a partir do versículo 32. Por favor, vejam aqui Paulo, que pensava servir a Yahvé, perseguindo cristãos. Ele precisa ser convertido por Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, e aqui ele está agora pregando de maneira lógica. Vejam a sua argumentação, Atos 13, a partir do 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Podem ter certeza, crianças, que os dinossauros entraram sim na arca de Noé. Mas tenham ainda mais certeza, crianças e todos os presentes, que Jesus Cristo ressuscitou. E que nós vamos ressuscitar também. E que hoje Ele está dizendo a todos nós, se arrependam, não laborem em erro,
venham a mim, tenham a vida eterna. E como bônus, um casamento extraordinário. Vamos orar. Ó Deus gracioso, Deus de vivos e não de mortos, obrigado pela simplicidade do Evangelho, obrigado pela clareza da Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda a ler as Escrituras e a conhecer o poder de Deus por meio delas. Ó Deus, nós ouvimos hoje mais uma vez acerca da ressurreição e de tantas outras coisas importantes para as nossas vidas, para vivermos em piedade. Faz a Tua obra em nós, ó Deus. A Tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Nos ajuda a viver de acordo com essa mente. Transforma os nossos corações. Salva os nossos filhos. E mais uma vez te peço, salva todos aqueles que aqui entraram e ainda não estão submissos à Tua santa vontade. Que nessa noite, muitos mortos possam ter ressuscitado em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.